Ahn, Em relação à guerra da Ucrânia, fundamental. Ahn, eu saí de Moscou a semana passada, literalmente, ou seja, a guerra da Ucrânia, a Rússia, está tudo aqui ainda e é, é, é bom você ter uma distância, especialmente você praticamente trocando de continente. Você saindo basicamente da. Eu estava praticamente na Rússia europeia. Moscou é quase a Rússia europeia, digamos. E agora eu estou no sudeste da Ásia. Então, houve uma troca de continente, mental, inclusive. E você pode olhar a Rússia de fora, o que é muito bom. Quando você está na Rússia, no meu caso, por exemplo, eu vou tão fundo que eu esqueço o resto do planeta. E, durante várias semanas, eu estou só concentrado na relação da Rússia com o Sul global, com o Ocidente, com o Otanistão, com os Estados Unidos, etc. Então, agora vai ser. É um processo fascinante de reavaliar tudo que eu aprendi nessas últimas. Eu fiquei, acho que, 5 ou 6 semanas na Rússia, do ponto de vista não só da ASEAN, eu vou encontrar com diplomatas essa semana, e depois da China, e da relação Rússia-China. Quanto à guerra da Ucrânia, a velocidade de tudo que está acontecendo, desde a farsa que ocorreu dentro do Salão Oval entre o presidente, o vice-presidente e o ilegal camiseta suada vindo de Kiev, acelerou o processo inteiro de uma maneira impossível de se pensar antes, justamente da semana passada. Onde a gente está no ponto onde o ator em Kiev estava a ponto de ser praticamente jogado na lata de lixo, ele está na lata de lixo, mas a lata de lixo ainda não se fechou. E a sua única saída no momento é assinar o famoso acordo de minerais raros e de terras raras com os Estados Unidos, que depois de todo um kabuki de vai e volta nos últimos dias, teoricamente será assinado breve. Bom, isso é fundamental porque ele não tem autoridade, o senhor em Kiev não tem autoridade nenhuma de assinar seja o que for, porque ele é absolutamente ilegal. Ele é um presidente, entre aspas, ilegal. O seu mandato expirou. Os Estados Unidos sabem disso. O que não se sabe é o que eles querem fazer com essa assinatura e com esse acordo depois, e como eles vão impingir para a Ucrânia e para digamos, a cambada criminal em torno de Zelensky, que esse acordo, porque é um acordo firmado com o Império manda e vai ter que ser cumprido. E ninguém sabe quais serão as condições em detalhe desse acordo. O presidente Putin interviu de uma maneira Sun Tzu, na verdade, dizendo: muito simples. Se vocês quiserem, vocês podem, inclusive, fazer parcerias com empresas russas e investir na exploração de minerais raros e de terras raras na Rússia. Claro, isso não foi um convite direto, isso foi especulativo. E o porta-voz da presidência, Peskov, fez questão de dizer que isso não foi um convite formal. Mas Putin jogou na mesa algo fundamental que, do ponto de vista de businessmen americanos, as luzinhas começaram a. Virou um carnaval de luzinhas psicodélicas na cabeça deles. Opa! Podemos voltar à Rússia para fazer business em parceria com os russos, e isso terá grandes lucros para business americano e do ponto de vista da segurança estratégica dos Estados Unidos também. Isso é algo que pode-se chegar a uma condição de business semelhante no longuíssimo prazo.
E isso já está sendo explicitado por alguns personagens fundamentais do sistema russo. Não, primeiro a gente tem que normalizar as relações. Depois tem que se cortar totalmente as sanções contra a Rússia. Depois de tudo isso, e depois, evidentemente, de um eventual acordo em relação à Ucrânia, claro, nós estaremos abertos a fazer business, inclusive com os Estados Unidos. Mas isso já está na mesa. E o fato de que já está, os Estados Unidos já estão com uma lista, a administração Trump 2.0 já está com uma lista de sanções que eles podem cortar logo em relação à Rússia. Um dos itens da lista é bancos russos que estão vetados do SWIFT que podem voltar. Já estão discutindo a possibilidade de retomar os voos diretos da Rússia aos Estados Unidos, o que é super importante. Não vai acontecer com a Europa, mas tão cedo. Os turcos vão continuar embolsando um monte de dinheiro de todo mundo que está na Europa e quer ir à Rússia e vice-versa, incluindo Pepe Café. Eu tenho sempre que passar pela Turquia quando eu quero ir para a Rússia ou estou na Europa. Não existe outra maneira. Eu não posso pegar um cargueiro em Dieppe, na Normandia, e ir para São Petersburgo. Ou eu adoraria, eu queria pegar um windsurf na Normandia e fazer windsurf até chegar em São Petersburgo. Não pode, não dá. Bom, ou se desse, ia demorar uma eternidade. Bom, então tudo isso já está na pauta. O que dá para vocês uma ideia da velocidade em que a administração Trump 2.0 quer retomar uma relação de business com a Rússia. Os detalhes geopolíticos, evidente. Os detalhes não. O mais importante, que é o arcabouço geopolítico, ninguém está discutindo ainda, porque as negociações sérias ainda nem começaram. Agora, o que isso nos dá claramente, o subtexto claro de tudo isso? Quem é que está enterrado. Quantos metros no Brasil? Vocês podem me dizer quantos metros você é enterrado no Brasil embaixo da terra? Em inglês é 6 feet, dá menos de 2 metros, né? Bom, quem é que está enterrado embaixo da terra a muito mais de 2 metros, talvez a 10 metros de profundidade? A Europa. A Europa se enterrou e agora está sendo reenterrada ainda mais, afundada ainda mais, com mais umas jogando terra em cima, pela administração Trump 2.0. E isso nos leva ao que seria a grande manchete dessas últimas 2 semanas, e que é a manchete que vai perdurar para o resto do ano e provavelmente para o resto da década. O fim do Ocidente coletivo. Não existe mais Ocidente coletivo. O líder do Ocidente é o Império. E as novas regras estabelecidas pelo líder do Império, seja um condutor de circo, ok, seja um businessman desmesurado, egomaníaco, etc. Como vocês quiserem defini-lo. É o presidente dos Estados Unidos, é o presidente do líder do Império. E as novas regras, quem delimita agora é o presidente. Ele não, para ele a Europa não se qualifica nem como vassalo. Eles são totalmente irrelevantes. Ou seja, você examinando todas as reações de Trump nos últimos dias, tudo que ele disse e todas as suas ações em relação ao processo de tentar resolver o quebra-cabeças na Ucrânia, o subtexto principal de tudo que está se articulando é a eliminação geopolítica e, em muitos aspectos, geoeconômica da Europa como um protagonista da política internacional. Isso é brutal, é enorme, as consequências serão semanas, meses, anos. E o que a gente está tendo do outro lado? As baratas tontas em absoluto desespero.
von der Leyen, aquela que mente o tempo todo, qual invenção ela tirou da sua cartola de mágica corrupta? 800 bilhões de euros para rearmar a Europa. Mais, ou incluído, ou talvez mais, porque não foi especificado, na verdade, a curto prazo, 150 bilhões de euros para a Ucrânia. Todo mundo sabe que a União Europeia, a Comissão Europeia e as grandes capitais, e além as pequenas também, incluindo os chihuahuas do Báltico, que fazem parte da União Europeia, ninguém tem esse dinheiro. Ou seja, eles querem viabilizar um exército fantasma com um dinheiro fantasma. A única coisa que não é fantasma são as armas, porque as armas serão providas pelo Império. Ou seja, eles vão ter que comprar, assumindo que eles consigam empréstimos suficientes. Adivinha de quem? Dos abutres de praxe do sistema financeiro internacional, que vão cobrar um juro absurdo para a União Europeia e as grandes capitais europeias, os contribuintes da União Europeia, começarem a fazer esse seu arsenal absolutamente demente de armas que eles vão comprar do complexo industrial americano para, eventualmente, afrontar o perigosíssimo diabo russo daqui a 2, 3, 4, 5 anos, segundo a OTAN, até 2030. O que eu estou dizendo para vocês é, claro, dizendo assim parece que é um delírio de um demente. Não, são os fatos. Esses são os fatos, por mais kafkianos possíveis, são os fatos já colocados e já delimitados pela liderança, entre aspas, da Comissão Europeia. Ninguém sabe como eles vão conseguir essa grana, não vão, vai ser impossível. Ninguém sabe como eles vão conseguir convencer as populações das diversas nações europeias que vocês vão ter cortes de pensões, cortes de serviço social, cortes de atendimento em hospital, cortes de benefícios sociais pelos quais vocês lutaram durante décadas, etc. e tal, porque a gente tem que se armar e a gente tem que armar todo mundo para a próxima guerra com a Rússia. Claro, vocês não vão ler isso em nenhum órgão da mídia tradicional no Ocidente coletivo, incluindo essas coisas aí do Brasil, que eu não preciso nem me referir. Bom, isso prova, entre outras coisas, primeiro, a irrelevância absoluta do compacto União Europeia-OTAN, porque do ponto de vista das novas regras do Império, pelo senhor disco inferno, Europa na OTAN, ótimo, mas paga. Follow the money. Se pagar a cada um 5% do produto interno bruto, ótimo, que é 150% da atual regra, 2%, e muito poucos pagam 2% ou mais de 2%. Então, para todo mundo vai ser mais de 150% de aumento, grana, mais uma vez, que nenhum deles tem, porque praticamente todos estão em dívida pesada, e alguns à beira da bancarrota. Então, esse é o TAM. No caso da União Europeia, já existe uma fratura da União Europeia que vai ficar uma fratura cada vez maior, onde vários estados, entre os que diretamente se rebelam, como Hungria e Eslováquia, por exemplo, e outros que estão num muro, mas vão chegar a um ponto onde vão dizer, não, isso é completamente absurdo, como a Itália, por exemplo, a fratura já existe. A Áustria, também, que está no muro e com tendência a ir contra Bruxelas. Essa fratura vai se ampliar cada vez mais. A gente vê de um outro lado, e aí uma conjuminação dos anglos com a União Europeia, que é o patético Starmer em Londres e além do patético Le Petit Roi em Paris, que acham que eles vão mandar tropas europeias pacificadoras, mantenedores de paz para a Ucrânia, para uma resolução na Ucrânia.
completamente absurdo. Isso já foi vetado pelos russos antes mesmo que eles começassem a falar. Tem a menor chance. E quem está em volta de Trump e os negociadores de Trump sabem disso também. Mas é uma maneira de Londres e Paris tentarem manter uma posição de certa relevância. Eles estão excluídos. A negociação em relação à Ucrânia vai ser direta entre Washington e Moscou. Todos os outros são espectadores. Bom, então, esse é o pé em que a gente está agora. É, exatamente. A última coisa que eu queria fechar, que na verdade é fechando o raciocínio e o novo paradigma do fim do Ocidente coletivo, onde o Ocidente, entre aspas, foi rachado e foi rachado pelo dono do império. O dono do império basicamente disse: o Ocidente sou eu, o líder sou eu, todos os outros são vassalos, e o que eu decidir é o que vai ser. Bom, a discussão conceitual e ideológica em cima disso é algo que a gente vai, nas próximas semanas e meses, ainda isso é algo que ainda tem que ser digerido. O novo paradigma em relação a essa nova configuração geopolítica, tudo está sendo remetido ao início prático, que espera-se que seja nas próximas semanas, das negociações abrangentes entre Rússia e Estados Unidos, onde a Ucrânia é um fator entre vários, são diversos fatores simultâneos. E até lá, mais uma vez, a gente continua no wait and see, né? A gente está esperando para ver o que acontece, o planeta inteiro. Enquanto isso, a China, nas duas sessões, vai deixar ainda mais. Desculpe. Hora de mais um café. Vai deixar ainda mais delimitado o seu avanço geoeconômico durante 2025, considerando todos os ataques possíveis extras que podem vir dos Estados Unidos, a irrelevância absoluta da Europa e algo que a gente vai poder conversar nas próximas semanas, que é como os BRICS vão organizar a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro no início de julho, tendo em conta toda essa mudança brutal de paradigma global e de uma maneira, digamos, BRICS Sun Tzu, de continuar fazendo o que os BRICS começaram a fazer em uma maneira muito mais acelerada o ano passado, durante a presidência russa dos BRICS, mas de uma maneira que não atraia a fúria desmesurada do novo Senhor dos Anéis, que ele é o Senhor e ele tem todos os anéis. É como ele vê o planeta. E ele está jogando com esses anéis, reconfigurando geopoliticamente o planeta, geoeconomicamente não, porque a China já é o poder geoeconômico primordial do planeta e nada que os Estados Unidos faça vai conseguir passar por cima disso, do que já é um fato, e já é um fato há anos. Então, esse primeiro semestre desse ano, com essa mudança de paradigma, as coisas se aceleram muito, muito mais do que elas estavam sendo aceleradas, por exemplo, no final do ano passado, logo depois da cúpula dos BRICS em Kazan. Digamos que a cúpula dos BRICS em Kazan lançou digamos, a faísca da possibilidade de um novo mundo multimodal e multipolar, e o contragolpe está vindo agora com colocar as novas regras do jogo do ponto de vista do Senhor dos Anéis sozinho, tentando reconfigurar tudo, à maneira maga, Make America Great Again, mas que pode ser que não dê maga. Por enquanto está dando miga. Você sabe muito bem quem é o I em miga. Fecha por enquanto, deixo esse espaço para a reflexão de vocês até a próxima semana. Mas, bom, trocamos de uma parte de continente. É como se viemos do oeste da Eurásia, agora estamos no sudeste da Eurásia, e vamos reconfigurando a maneira de ver o mundo
do ponto de vista do continente, que é o continente primordial do século XXI, Eurásia. Muito obrigado a vocês todos. Um enorme abraço cafeeiro de Yunnan, do Sudeste da Ásia, para vocês todos. Inscrevam